Olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. Vamos falar agora sobre 3 assuntos rápidos. Primeiro, o que aconteceu em Charlottesville. Segundo, o colapso da moeda iminente. O Charlottesville, a gente vai conversar um pouco sobre a extrema-direita nos Estados Unidos. O colapso iminente no Brasil, da moeda brasileira. Como que essa parte essa coisa da extrema-direita reverbera no Brasil, né? Grupos como o MBL e esse caso da professora Márcia na Santa Catarina, em Santa Catarina, né? Que foi agredida e tal, e tem gente que comemora isso, né? De um modo geral. Que mais que nós vamos falar? Sobre o que nós iríamos falar mesmo? Sobre Charlottesville, colapso iminente da moeda brasileira. Venezuela. Certo. E também a nossa revista, que nós vamos fazer uma revista digital, certo? Aliás, deixa eu comentar primeiro essa coisa da revista. A ideia é fazer uma revista pelo Facebook. Siga nossa página Oráculo Político no Facebook. Nós vamos concentrar alguns assuntos. Lógico que as coisas acontecem muito rápidas, os acontecimentos são muito intensos, não dá tempo de acompanhar e registrar tudo o que está acontecendo. É um trabalho insano, mas nós vamos aos poucos repercutir essas situações, sempre tendo como foco a questão no Brasil, né? Afinal de contas somos brasileiros, né? E a situação do regime político acaba reverberando inicialmente aqui, então, mas também com resultados também impactantes no restante do mundo, né? Muito bem, então vamos lá amigos, vamos falar então da situação nos Estados Unidos. Muito bem, né? O ocorrido em Charlottesville, no qual acendeu-se a extrema-direita norte-americana. Muito bem. É extremamente importante que a gente compreenda que a gente precisa compreender o seguinte, companheiros. O ocorrido em Charlottesville, ele é um marco histórico para o mundo, tá? Não foi apenas muita gente acredita que foi uma coisa isolada, né? Muitas pessoas ainda não compreenderam, a grande maioria da população ainda não compreendeu o que ocorreu em Charlottesville. A grande maioria da população não consegue ter a compreensão do regime político mundial e também leva as análises sóbrias acerca da situação como sendo análises ideológicas ou análises mirabolantes e conspiratórias. Isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque as pessoas vivem em um estado de alienação. As pessoas, elas são alienadas. Elas vivem um estado de alienação na qual elas enxergam o mundo, isso é de um modo geral, né? As pessoas de um modo geral, elas enxergam o mundo como sendo uma sequência de acontecimentos isolados no tempo e no espaço, como se as coisas que acontecem nos Estados Unidos acontecem nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o que acontece no Brasil. E isso é complicadíssimo. Isso é uma coisa de leigos, né? Nós não podemos acreditar nisso, né?
Então, por que que esse acontecimento de Charlottesville ele é de fato um marco na história do mundo? Por quê? Porque esse acontecimento de Charlottesville, a ascensão da extrema direita, ela vai ela vai ser no futuro, né? No futuro, os historiadores do futuro vão olhar esse acontecimento como sendo o, o é um ponto no qual vai ser identificado o fim do sonho americano. O sonho americano foi morto em Charlottesville. Não, o sonho americano morreu em Charlottesville. O que isso significa? Significa que o que acontece quando o sonho morre, né? Quando você tem um sonho que morre, o despertar desse sonho para a realidade, ele é um despertar tirano, entendeu? O que acontece é o desencanto do regime capitalista neoliberal. Então, é extremamente importante que se registre isso. O liberalismo econômico, ele nada mais é do que um encanto. Imagina que você vive numa bolha encantada, né? Na qual dentro dessa bolha encantada tudo é lindo, mas fora dessa bolha encantada tudo é horrível, tudo é podre. Que esse tudo é podre seria a realidade em comparação com o reino encantado de dentro da bolha. Por quê? Porque sempre há esse choque entre o que é o sonho e o que é a realidade, né? Essa polarização sonho-realidade ela é sempre muito maniqueísta e é, muito contrastante uma coisa com a outra. E aí o que acontece? Sempre que você tem uma bolha de encantamento, essa bolha vai explodir. Isso é uma lei. Sempre que você tem uma bolha e você está dentro dela, prepare-se. Essa bolha vai explodir e você cairá na realidade. E a realidade, meus amigos, é que os Estados Unidos são um país fascista de extrema direita. Sempre foram. Na verdade, assim, sempre não. Mas algo que ocorreu a Segunda Guerra Mundial ainda tem um resquício que é uma incógnita no mundo, né? Porque é extremamente importante que nós compreendamos a Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial foi a consolidação do regime norte-americano. Então, a extrema-direita que havia perdido lá na Alemanha, ela se fragmentou para o mundo. E no que ela se fragmenta para o mundo, ela se instala nos Estados Unidos. E quando ela se instala nos Estados Unidos, ela se esconde e dentro desse e ali escondida ela começa a se reconstituir, né? Os Estados Unidos, na medida em que eles se tornam uma potência e eles se fortalecem militarmente no intuito de combater no intuito de fortalecer o centro do capitalismo, eles acabam se militarizando contra todos os regimes de outros países que buscam suas respectivas autonomias populares, né? E esse encrudecimento do regime norte-americano ele acontece a partir de 2008 por conta da crise sistêmica do capitalismo e aí essa bolha de encanto cai e aí desnuda-se o fascismo norte-americano, né? Esse é um marco histórico. Por que esse é um marco histórico? Porque isso não tem volta. Atenção, eu vou encerrar esse assunto aqui e vou dizer o seguinte:
este acontecimento de Charlottesville não vai ser reversível, ele é irreversível. E o que vai acontecer com os Estados Unidos? Eles vão bombardear o mundo, e mais especificamente países que ameacem o seu encantamento neoliberal, o seu encantamento de país sonho do mundo, né? É a histeria do fascismo, dizendo: olha, nós americanos somos os melhores, nós temos que ser os melhores. Se isso não se evidenciar na prática econômica, nós vamos exercer isso por meio da porrada. E aí entra a extrema-direita. Isso vai acontecer em países como a Venezuela, por exemplo, vai ter intervenção militar na Venezuela. Isso acontece no Brasil e em outras partes do mundo. Pois bem, vamos falar agora do colapso iminente da nossa moeda, né? Para isso eu vou acessar uma notícia aqui, que é extremamente importante e que é uma notícia que vocês devem ficar atentos, né? Veja só, nós somos o oráculo político, nós estamos prevendo o que vai acontecer no futuro. Nós já vínhamos falando do colapso iminente. Se você voltar nos vídeos anteriores, assista os vídeos anteriores. O colapso é iminente. E o que será o colapso iminente? Será a falência da moeda brasileira. Veja só, essa notícia aqui é importante, ela é de uma página chamada Falando Verdades, que fala de fatos e notícias. Banqueiro diz que bancos confiscarão poupanças e aplicações se crise piorar. Ou seja, o caos fiscal que nós estamos vivendo a partir do golpe de 2016 funciona como da seguinte forma: existe um buraco negro no centro da economia brasileira e você tem que preencher esse buraco com qualquer coisa, porque senão esse buraco vai sugar tudo. Então você tem que tapar esse buraco. Então você tem que pegar, sei lá, você tem que destruir uma montanha e ver se essa montanha enche o buraco, né, e tapa o buraco. Aí você tem que destruir uma cidade, pegar todos os entulhos e jogar dentro desse buraco e ver se ele enche. Depois você tem que pegar toda a floresta amazônica e enfiar dentro desse buraco e ver se ele enche. Acontece o seguinte, meu amigo: esse buraco nunca vai ser preenchido, porque esse buraco ele é o capitalismo. E esse buraco é a dívida imposta pelo capitalismo para controlar os países e destruir os países. O capitalismo ele está numa rota de autodestruição, de colapso. E esse colapso vai ocorrer no Brasil, nos países periféricos e que estão sob a influência do imperialismo. O Brasil é o principal deles. O Brasil vai ser limado da história. O Brasil vai ser decapitado economicamente para sempre. Isso vai ocorrer em 2018, agora na virada de 2017 para 2018, começo de 2018, o Brasil será decapitado para sempre da economia mundial, vai entrar num rombo fiscal trilionário que vai ser impossível de pagar. Vai acontecer com o Brasil o que aconteceu com a Grécia há alguns anos, numa escala pior. Veja só, o crescimento da dívida pública, diz aqui o financista Luiz César Fernandes, criador dos bancos Garantia e Pactual. O crescimento da dívida pública interna atingirá 100% do produto interno bruto, ou seja, o crescimento da dívida pública atingirá 100% do PIB. A situação será insustentável, completa ele, gerando uma completa ingovernabilidade. Ok? Um default da nossa dívida interna implicará na falência do sistema de conjunto, né, atingindo grandes bancos e pessoas físicas. É isso mesmo. Né? Ou seja, eles estão aplicando um regime de confisco de todos os direitos da população no intuito de fazer a população trabalhar mais
e esse trabalhar mais vai gerar renda para os bancos, ou seja, não renda para o Estado, e sim renda para os bancos, mas isso não vai acontecer na prática. Na prática, as pessoas vão ficar devendo mais, porque não há regime de escravidão que consiga sustentar, que consiga preencher esse buraco negro que eles criaram. E quando eu digo eles, eu estou falando dos golpistas, do capital internacional, entendeu? Do FMI. Isso já começou lá atrás. Os regimes do PT, os 13 anos de PT, eles foram extremamente importantes porque os 13 anos de PT fizeram o país crescer, o país estava produzindo. Quando vem o golpe de 2016 e assassina a capacidade produtiva do país, a economia entra em colapso, porque daí esse regime de dívidas que começa a sugar a economia brasileira, ele entra a todo vapor, como uma injeção a todo vapor, e sugando, drenando todas as reservas econômicas do país. E aí, leia-se, reserva econômica do Brasil, você pode interpretar como sendo potencial energético, floresta amazônica, mas você tem que entender o seguinte: o povo também é uma reserva econômica do país. A mão de obra brasileira também é uma reserva econômica do país. Então, além de colocar as pessoas numa situação de semi-escravidão, esse regime vai quebrar as famílias brasileiras. Certo? E aí diz ele, para evitarem uma corrida bancária, ou seja, a economia vai entrar em colapso. O que as pessoas vão fazer? Algo que, inclusive, este aqui que vos fala está pensando em fazer hoje. Sacar o dinheiro. Né? Se você vai ver que o banco vai quebrar, e os bancos vão quebrar, o que você vai fazer? Você vai sacar o seu dinheiro. Você concorda comigo? Porque você não vai sacar o seu dinheiro? Na hora que isso ocorrer, né, para evitarem uma corrida bancária, as grandes instituições bancárias terão obrigatoriamente que impedir os seus clientes de efetuarem saques de suas poupanças à vista ou a prazo. Muito bem, esse é o colapso iminente do Brasil. A situação ela é essa mesmo, isso vai ocorrer, fiquem tranquilos. E aí o país vai entrar aí assim, o país entrará numa situação de irreversibilidade econômica. E todas as tragédias sociais brasileiras vão potencializar-se ainda mais, num nível mais profundo, que é o que nós do Oráculo chamamos de a verdadeira crise. Nós ainda não estamos vivendo em crise. Isso será escrito no nosso editorial aqui da revista. Né? Ainda não vivemos na crise. Ou seja, ainda não existe crise no Brasil ainda. É extremamente importante compreender isso. E aí sim começará a verdadeira crise brasileira. Muito bem. Só uma palhinha final sobre a Venezuela. Na verdade, a Venezuela... na Venezuela temos um regime que está entrando em colapso também. E ocorrerá uma intervenção militar mesmo, é o que tudo indica, né? E isso trará também consequências ao Brasil e ao mundo, de um modo geral, né? Como eu já falei anteriormente. Até a próxima. Fiquem aí. Abraço.